Isa Minatel. Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abra uma gelada só pra refrescar. Caraca! Oiê! Bom, quando eu vi que eu ia sair de Vitória e ia continuar na praia... Você mora em Vitória do Espírito Santo. Aqui. Não dá pra ficar na praia Aí, assim, né, cara? sim. Fala sério, né? Vamos continuar na praia, então. Agora sim. Isa, vê só. Primeiro eu queria... Cadê como é que é, o assunto, pô, sim, o estilo Thiago. Quebrada, tabuão. Antes de começar a falar sobre Montessori e crianças, eu queria falar um pouco ainda sobre reinvenção, porque você também tem uma história de reinvenção. Hoje em dia, primeiro fala o que você faz hoje em dia e depois fala o que você fazia antes e como foi esse processo de mudança. Bom, show. Hoje a gente está com o Mundo em Cores, que é uma escola de pais online, que é por onde a gente se conheceu. Sim. Né? E lá eu sou diretora pedagógica, trabalho com a coordenação de todo o conteúdo da plataforma. Foi o primeiro curso que está lá, foi comigo, que foi o que você e Dani, né, tiveram junto com a gente. E então trabalho com palestras e treinamentos voltados para pais e professores, especialmente educação infantil, primeira infância, 0 a 6. Tá. Né? Faço algumas coisas fora dessa faixa etária, mas esse tem sido o foco principal. Tá. E antes, você veio do quê? Isso é recente, né? Isso, tem mais ou menos 5 anos que eu estou nessa. Tá. Antes disso, bom, eu vou começar da parte que interessa. Tá. Quando eu engravidei. Eu estava trabalhando na HP, em São Bernardo. Né? O Thiago falou Que área? São Bernardo aqui. Com treinamento, Tá. né? Na parte de soft skills, aquela coisa de Sim, comunicação, sim. Uhum. liderança, essa parte mais comportamental. Mas assim, altamente querendo fazer carreira, né? Puta oportunidade bacana. Os caras estavam transferindo um call center da Irlanda para São Paulo. E eu entrei nessa para atender, coordenar o pessoal que ia atender Itália. Porque eu morei 1 ano lá, então era o meu trabalho ali. E aí não era hora de estar grávida. Então eu tentei engravidar antes, na hora que eu entrei nesse projeto, entrei na HP, fui contratada, voltei a tomar anticoncepcional. Agora não, né? Mas eu já estava e não sabia. E aí eu descobri e falei, e agora, né? Agora o bicho pegou. Eu falei, se eles quiserem continuar comigo, porque grávida não vão me mandar para a Irlanda, não vou continuar no projeto assim. Mas se eles quiserem continuar comigo, eu vou fazer o seguinte, vou ficar aí, ia dar 1 ano já de empresa até o neném nascer, né? Vou ficar os 4 meses de licença e 1 de férias com o menino, coloco numa escola o dia inteiro e volto a trabalhar igual uma louca. Como sempre fiz, investi na carreira, né? Bora. Mas, né? Meu pensamento era assim, uma criança não pode mudar tanto assim a vida de uma pessoa, né? Como diria o Nando, a vida está cagando pro seu planejamento. Né? Mas cagando, chorando, vomitando, assim, vida não tá nem regaçando, entendeu? O negócio todo. Vai, planeja aí, otário. Vai. Otávio tá lá, vai, otário, vai. Não, e assim, e o meu cagou com forças. Na verdade, o meu não cagou por vários meses e esse foi um grande problema, né? Foi mesmo? Esse foi um grande problema, né? O que aconteceu? O Petrus nasceu e chorou. E não parou nunca mais de chorar, Murilo. E as pessoas falavam assim, cara, com 3 meses passa. Então, até os 3 meses, bora lá. Né? Felizona, não dormia, mas estava tudo bem. São só 3 meses. A coisa, quando tem data para acabar, você anima, né? Sim. Não, só 3 meses e tal. E eu, vamos lá. Né? Respira que vai. Cara, passou 3 meses, o moleque continuou berrando de noite sem parar. Não é que ele trocava o dia pela noite, não. Ele não parava de chorar. Ele tinha espasmos de 20 minutos, assim, que não aguentava, meio que desmaiava. De novo. Daquela dos vizinhos virem perguntar, o que está acontecendo? Eu falava, se você souber, eu vou te amar. Não sei. O menino chorando. E aí, quando o menino não parou de chorar, 3 meses acabou e não parou de chorar, aí tinha uns que as pessoas começaram a me falar assim, tem uns que vai até os 6. Eu, então, né? Vamos lá. Mas aí já fui meio Mas como é? Ele não cagava a essa altura? Ele chorava? Então, teve essa parte do intestino, né? Que foi Ele chorava porque tá querendo cagar. tenso. Não... Esse era um ponto que ele chorava. Aí eu fui descobrindo coisas, né? Descobri um tal de um chá de ameixa lá, que o negócio começou a resolver essa parte. Ele literalmente estava enfesado, né? Eu descobri o real significado de enfesado. Depois, ele teve problemas de refluxo, por isso que eu falei, cagava, vomitava, é verdade. Né? Muito, assim, de trocar a roupinha, o bodyzinho, 12 vezes por dia, porque vivia todo... Era um negócio tenso mesmo.
E ele teve problemas respiratórios, na hora que eu fui tentar fazer adaptação na escolinha, no 4º mês, né? Porque desgraça pouco é bobagem, né, gente? Vamos caprichar. E aí, com 4 meses, para complicar a história, eu voltei para Vitória. Eu já tinha morado em Vitória, né? E eu voltei para Vitória. Então, uma mudança no meio disso tudo. Aí que o moleque saiu da chorava HP? mesmo. Não, eu ia continuar na HP, porque tem um contrato com a Vale em Vitória. Então, estava tudo certo para transferir. Transferência, agendada a reunião com o gestor em Vitória. A carreira, o plano ainda continuava. Sim. Quando deu 5 meses, que eu não tinha conseguido fazer o menino parar de chorar. Eu não tinha conseguido fazer a adaptação na escolinha, porque ele não parou de chorar, e quando foi para a escolinha, eu não conseguia respirar. Como eu não tinha conseguido... Eu cheguei à conclusão perfeita de que, assim, eu não entendo nada de criança, de ser humano pequeno. Eu preciso entender desse negócio, porque eu não sei... com 8 meses nessa vida, sem dormir, eu estava falando com alguém na internet, uma amiga, e ela falou, você já leu algum livro sobre crianças? Eu falei, sobre bebês, né? Eu falei, existe? Tamanha era a minha distância desse universo. E ela falou, tem um aí que eu li que... Tá, ela nem filho tem, né? Não sei o quê, encantadora de bebês, resolve todos os seus problemas. Eu falei, estou cheia deles, estou precisando agora. Aí eu olhei na internet, prazo de entrega do livro, 13 dias. Falei, não, 13 dias sem dormir não tem esse tempo. É agora que eu quero, né? Botei o menino no carro, fui para o shopping, comprei o livro. Aí comecei a descobrir. E aí descobri coisa de temperamentos de bebês. Aí descobri que tinha bebê que não nascia sabendo dormir, que tinha treinamento para fazer o menino dormir, que não tem a ver com deixar chorar, pelo amor de Deus, né? E aí, com esse livro, eu consegui fazer o menino dormir. Falei, caraca, se com um livro eu fiz o menino dormir, se eu ler vários, devo fazer uns negócios interessantes, né? E aí, se tiver uma caipe, eu aceito também. Tem a caipe, Alisson? Pina colada, um negócio assim. Estou sacaneando. Tá ótimo. Obrigada. Enfim, e aí foi esse... Eu me dei conta que eu não sabia nada, descobri essas coisas todas sobre primeira infância e falei, eu estava querendo terceirizar o negócio principal. E aí eu pedi demissão por telefone, não fui para a reunião agendada com o gestor na HP e falei, eu preciso resolver isso aqui. É louco você falar isso, porque assim, a gente nasce com a capacidade natural, genética de criar filhos, né? A maioria das pessoas sai lá e, como o Nando falou, e faz filhos, mas nós não nascemos com a capacidade, o natural software de educá-los. A gente nasce com esse hardware que permite criá-los, né? Mas não com o software de educação. Esse é um plugin que a gente tem que aprender. E as pessoas talvez acham muitas vezes, a média das pessoas, que só o fato de ter a capacidade de gerar está subentendido que eu tenho a capacidade de educar, mas o subentendido gerar mal entendido, né? É muito interessante, até porque, mesmo que a gente já tivesse algum software relacionado a isso, ele está desatualizado. Está desatualizado, né? Porque perfeito. agora o menino, né, nasce na Perfeito. geração YZ, alfa, sei lá, sabe tudo muito mais que a gente. Tá, aí tu, tem que estudar. E aí? Tu fosse estudar as paradas e qual foi o próximo passo? Aí foi bem interessante, porque eu também vinha de uma pegada muito de educação empreendedora, né? No Sebrae, eu era consultora do Sebrae já. E eu trabalhava com essa pegada muito de comportamento empreendedor. E o Sebrae tinha soluções. Eu atuava capacitando professores para desenvolver comportamento empreendedor nos meninos de 6 a 14. Depois tinha o ensino médio, né, de 14 a 18 praticamente. E depois com adultos, que é o público-alvo, foco do Sebrae. E eu falava, tá, o que eu faço do 0 a 6 se eu quiser que o menino tenha comportamento empreendedor? Aí eu falei, vou ter que tentar, né, agora. E o pior é que eu fui me dando conta que tudo aquilo que me ensinaram a fazer ia contra. Então, por exemplo, um dos comportamentos empreendedores que o cara precisa ter para se dar bem, para ter sucesso, ou pelo menos aumentar a chance de ter sucesso na vida, é persistência. Sim. A persistência na infância é conhecida como o quê? Birra. Teimosia. A gente dá um duro danado para eliminar. É Mas mesmo. como é que o cara vai? Né? Meta. Meta é o quê? Um querer, um objetivo. Alguma coisa que você fala, eu quero isso aqui. E você vai para cima com toda a garra do mundo para aquele foco. Na infância é o quê? Você falou, é birra. E eu dou um duro danado para tirar. Eu ainda chego a falar, você não tem que querer nada, você é criança. Que essa, eu diria, é a base do Montessori, né? É o respeito, né? Pois é, cara. Aí quando eu descobri Montessori foi uma paixão, assim, porque Montessori eu descobri postando uma foto do meu filho com menos de 1 ano, lavando louça. Por que o menino estava lavando louça com menos de 1 ano? Porque eu estava lá mexendo nas coisas na pia e ele estava assim, Eu falei, ele quer. Se ele quer, eu vou
deixar ele fazer o que ele quer. Botei uma banqueta assim, não façam isso em casa, né? Existem torres de aprendizagem que você pode usar com muita segurança, mas eu não sabia. Coloquei uma banqueta, o menino ficou em pezinho lá mexendo na água, eu sentei do lado para segurar. Ele não andava ainda. E ele feliz, altos 40 minutos de concentração. As pessoas dizem que as crianças não se concentram por mais que 20, 30 minutos numa coisa só. Os adultos não deixam, né? Adulto se mete e, porra, o cara tá lá concentrado, moendo no brinquedo com a porra, o moleque. Aí chega a tia véia. Aí a mãe, venha falar com a sua tia. Porra, deixa o moleque em paz, depois ele fala com a tia, bicho. Deixa ele continuar no flow dele ali, na concentração. Isso, né? Ela vai ficar aí, vai embora não. Daqui a 10 minutos ele fala com ela. E às vezes, na maior boa vontade, o pai fala assim, pô, agora que eu tenho tempo para ficar com meu filho. Aí ele vai lá e fala, você tá brincando? E o menino estava super desenvolvendo concentração e quebra. E depois o menino não consegue ler um livro, porque não concentra, precisa concentrar. É engraçado que a gente, nas últimas turmas agora do curso, a gente mandava no kit uma plaquinha assim de botar na porta, tipo de hotel, não me perturbe, estou no flow, para você usar. E a gente não faz isso com as nossas crianças, né? A gente não permite os momentos de flow. É tão inconsciente. A intenção é sempre boa. Eu falo que pai e mãe nunca erra sabendo que está errando. Todo mundo erra como pai e mãe achando que está acertando. Sim, claro. Tem amor envolvido, lógico. Estou fazendo o que eu acho que é o melhor. Aí quando você começa a ver que você está fazendo isso querendo que o moleque chegue aqui, mas que isso leva o moleque para cá, que vai ter que fazer um monte de terapia, um monte de curso, um monte de PNL, um monte de negócio, um monte de coach para chegar aqui. Não. Aí você fala, pô, como é que eu posso fazer para o moleque chegar aqui, então? Aí que entra. Naturalmente. Né? Montessori, por exemplo. Resume aí, qual é? Montessori é uma filosofia, eu diria, né? É uma filosofia. É uma filosofia e é um método também, né? O método é mais para a escola. Tá. Né? Então, existe um método, existem escolas montessorianas que seguem um método para ensinar linguagens, para ensinar matemática, para ensinar, enfim, tudo. E dentro de casa é a filosofia aplicada, né? E aí a gente vai trazendo Quais são os pilares? Tem pilares básicos? Quais são os pontos chaves da filosofia Montessori? Sim, a criança, entender de criança, saber de desenvolvimento infantil, conhecer a criança e observar e seguir a criança. Então, a criança, o adulto consciente, que eu não preciso explicar, é o adulto consciente, porque a maioria de nós não está consciente em relação a isso. Está vivendo no pilotão automático, está seguindo o que fizeram com a gente, está batendo, achando que bater educa. E o pior, a gente bate pro moleque não bater no outro. A gente fala que o nariz vai crescer, ou seja, mente pro moleque não mentir. A gente faz umas coisas surreais. Né? É muito interessante. Automático, né? No automático. Porque talvez fomos criados assim, e fomos criados assim porque nossos pais foram criados assim, e aí vem uma herança. Como diz minha mãe, se a gente for procurar culpado, para em Adão, né? Sim, vai para em Adão, é verdade. E, finalmente, um ambiente preparado. Um ambiente preparado. Que é um ambiente que a criança possa estar e explorar, e conhecer, e mexer, e não ficar quietinha. Fica quietinha. Sim. Fica quietinha. Tem um vídeo maravilhoso do Cortella, esqueci de trazer aqui, que ele fala da bagunça, né? Que a vida requer bagunça. A gente, muitas vezes, faz uma troca que eu não considero, na minha opinião, muito inteligente, que é trocar, interromper o flow de uma criança em prol de não ter algumas coisas espalhadas no chão por um tempo que daqui a pouco recolhe, sabe? A gente troca o nosso toque, de que muitas pessoas têm um toque, entre aspas, de organização, de simetria, versus eliminar um momento de aprendizagem de flow. Eu falo que quando a gente tem filho, a gente tem que revisar as prioridades. Sim. A casa organizada é bacana, a casa limpa é importante. Agora, depois que você tem filho, vale mais isso? Ou antes disso, na sua prioridade, está o desenvolvimento da sua criança? Sim. E não significa que o outro vai ser totalmente descartado, vamos viver no caos. Não, porra. Só prioridade. Significa apenas que, primeiro, eu vou atender essa necessidade e depois dela atendida, eu vou em busca dessa nova necessidade. E sabe o que é legal, Murilo? A gente acaba não confiando na competência das crianças. Por conta da gente ter sido ensinado assim, que criança não tem querer, que criança não sabe nada, que é o adulto que sabe tudo, que vai ensinar então para a criança e vai passar para a criança como é que é, né, tal. A gente vai jogando as coisas lá e os meninos vão tendo que engolir, né? E quando a gente começa a ter um olhar diferente sobre a criança, sobre a educação, você sabe que os caras entendem muito mais do que a gente imagina. Né? Eles estão captando coisas muito além do que a gente pensa. E quando a gente dá moral para eles, realmente deixa eles serem quem eles vieram para ser. Né? Porque tem gente que fala assim, Isa, sabe por que eu bato? Porque eu apanhei e não morri.
Eu falo, mas desde quando o objetivo da educação é fazer sobreviventes? O objetivo da educação é extrair o que a pessoa tem de melhor, descobrir a missão de vida dela, para que ela venha aqui e faça com plenitude o que ela pode fazer, o que ela veio para fazer. Eu arrepio aqui. O negócio é descobrir, cara, você veio aqui para quê? Né? E quando você descobre isso, é bonito de ver, trabalhar e tal. E aí você vai tendo umas interações que são muito interessantes. O meu filho fez 6 anos agora. E aí a gente já vem nesse bate-papo de muitas coisas que muita gente nem imagina conversar com as crianças nessa idade. Sim. A gente conversa muito, horrores, sobre tudo. Tudo que ele traz de demanda, né? Tem coisa que não precisa adiantar, deixa ele trazer, né? Sim. E aí... Tem gente malvada já, né? Aí, ele ontem, exemplos assim fresquíssimos da vida, chegou em casa, tirou o sapato, largou no meio da sala. E a gente chegou junto, eu, marido e filho. E aí o marido, com aquela prioridade, né, tal, que a gente luta contra a gente mesmo para reprogramar as coisas. Não é simples assim, né? Isso aí é verdade, agora eu vou fazer assim. Aí você vai, pilotão automático, daqui a pouco você faz e fala, caraca, fiz de novo que eu não queria, né? Peraí, deixa eu ver. E tudo bem. E tudo bem. Progresso é melhor que perfeição, tudo bem. Também não pode ficar noiado. Na próxima eu vou acertar, vou fazer melhor, vou fazer diferente, vai para bola para frente, né? O que não pode é a gente falar, tentar 3 vezes e falar, não, isso não é para mim, não. E depois que ele seja persistente, lute para... Pô, é foda, né, papai? Sabe? Esse é o ponto. Aí, ele largou o sapato lá e tal, tava indo assim, o marido veio, né? E aí eu falo, veio o velho Adri. O nome dele é Adriano, né? Veio o velho Adri. Petrus, pega esse sapato aqui, cara, faz favor, e leva pro seu quarto. A orientação, ok. O problema foi o jeito, né? Sim. Petrus pegou o sapato, foi levando pro quarto, enquanto ele levava, bem assim, levava pro quarto, ele falou, você aprendeu só esse jeito de falar isso? Ah, toma! E ele fez o que foi pedido, então não estou falando para a gente criar moleque rebelde, claro. Moleque insubordinado, que tem gente que confunde, né? A hora que vem o Mundo em Cores trazendo essa pegada, fala, olha aí, fábrica de delinquente. Não é isso, tá? Nós estamos falando de criar pessoas que sejam capazes de fazer, de manter os ambientes organizados, seguir regras se for preciso, mas também de questioná-las quando julgarem que aquilo não procede. Ou então de falar, caraca, bicho, você só aprendeu essa forma de me mandar levar o sapato pro quarto? Não tem um jeito mais sutil, não tem um jeito mais legal de fazer isso, não? Tem um assunto que eu adoro estudar com a Tânia, CNV, né? Comunicação não violenta. Amo de paixão. E, na verdade, não era pra gente ter que estudar isso se a gente não tivesse desumanizado violência à nossa comunicação. Porque comunicação violenta, só para entender, não é vai tomar no cu, não. O que o Adriano fez foi uma comunicação violenta. Não é porque tem que mandar falar palavrão, não. Tem um tom de violência. A violência é não amor. Isso. Ele não falou com amor. Ele falou sem amor. É violência, né? Um mínimo de violência, né? E aí é muito legal você estar trazendo isso, porque essas 2 últimas semanas eu assisti o workshop de comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, no YouTube. E, pô, fantástico. Aí ele fala do modo chacal, que é esse, e do modo girafa, que é o soft, né? E aí eu falei para o Adriano, aqui, amor, achei um negócio interessante. Tá? E o Adriano é um cara que ele é aberto para essas coisas, isso é muito legal, né? Assiste aqui. Claro, não foi na primeira assiste aqui que ele parou para assistir. Eram 4 workshops de 40 minutos, 4 palestras de 40 minutos, o workshop inteiro, né? Mas ele foi assistir e tal, né? Daí, daqui a pouco, agora ele faz alguma coisa, fui chacal, né? Deu nada, né? Acontece e tal. E aí a gente vai, e é muito legal esse bate-papo. A gente bate papo, troca muito feedback e tal, né? Pô, não foi o melhor, mas tipo, tá tentando, tá valendo. Na próxima você vai fazer como? Melhor. Que daí a gente bota isso, entendeu? Na próxima vai fazer como? Porque daí melhor. Você faz mesmo o traço na mente do que você vai fazer, porque o cérebro, a mudança de comportamento, ela é por sinapse, né? Sim. Então, assim, você tem um estímulo e a resposta. Que você está acostumado pelo seu temperamento e também pela sua educação ter a mesma resposta. Quando você quer mudar, é igual uma trilha que você está no meio do mato, né? Você já está acostumado a pegar, o caminho está aberto. Quando você quer mudar, a mesma coisa, você tem que pegar um facão, abrir uma trilha nova. Não é fácil. Sim. Difícil pra caramba. Sim. Então, a primeira vez você acaba pegando a trilha antiga mesmo, você está com pressa? Tá, né? Aí você fala, pô, não queria pegar essa trilha. Aí você começa. Então, quando você vem aqui para reflexão, você fala, qual que vai ser o caminho que eu vou fazer depois? Então, você já pega, você já deixa o facão separado, você já deixa uma bota alta para você entrar no meio, você já faz mentalmente aquele caminho do que você vai fazer na próxima. Isso facilita. Ao invés de simplesmente falar, eu não quero esse. Tá, o que você quer então? Sim. Aqui. E se aprender, né? O que a Paula falou, você aprender. Você vai trazendo, né? A gente que a gente falou, citou aí a Tânia, eu queria chamar aqui rapidinho uma participação rápida de uma figura
que é uma criança que eu adoro, é um amigo meu, na verdade. É um pré-adolescente, mas que é um grande amigo meu e que tem Ele participou no passado do evento. Eu falei para ele que eu quero que todo ano ele venha aqui para dar um oi. Eu quero fazer um reality show da vida dele através do Rádio com Papai todo ano, pegando ali um pulso de como é que tá, papai. Então eu queria que recebesse aqui, para você estar com a gente aqui. Palmas, Israel Mujica! Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia, abro uma... Papai, Isa, o Israel, só para te contextualizar rápido, ele é filho da Tânia e ele, há uns 3 anos, tal, por aí, ele começou, há uns 5 anos, começou um processo de desescolarização e há uns 3, mais ou menos, né, isso aí, ele 2, 3, ele saiu da escola e vive um processo. Ele saiu da escola, mas não Começou a aprender. Começou a aprender. Entendi. Pronto. Ele saiu da escola e agora começou a aprender, há uns 2, 3 anos. E já conta aí, como é que é a tua rotina hoje em dia? Eu te perguntei ano passado, hoje em dia, o suco. Ah, moleque. Conta aí, só um pouco, como é o teu processo de aprendizagem hoje em dia, a tua educação hoje em dia? Bom, ano passado eu ainda estava estudando mais ou menos os temas que eu estudava na escola, quando eu estava na escola, mas eu fui percebendo com o tempo, assim, que a escola é uma coisa que funciona, mas funciona muito tipo, para um certo tipo de criança, para um certo tipo de pessoa. Então eu sinto às vezes que eles pegaram uma metodologia que funcionou para algumas crianças e tentam aplicar para milhares de crianças, né? Então a ideia do meu estudo é eu aprender direcionado a mim mesmo, ao que eu quero ser, ao meu presente e ao meu futuro, entendeu? Então, meus estudos de hoje em dia tem que estar relacionado ou ao meu presente ou ao meu futuro, assim. Aí, normalmente, eu estudo temas, por exemplo, agora eu vou estudar, agora segunda-feira, minimalismo, aí depois vou estudar o curso de... Minimalismo? Depois tu me explica essa porra. Aí, depois, agora eu vou estudar o curso de educação financeira, terça e quarta. Aí, quinta-feira, eu vou fazer um workshop Tinha que ter no de currículo autoconhecimento. educação financeira, gente. Eu até hoje não sei fazer previdência, investimento. Tinha que ter no currículo. Por que a gente estuda tabela periódica se você sabe que não vai para essa área e não estuda educação financeira, que todo mundo é dessa área? Sim, todo mundo usa, né? Todo as mundo contas. tem essa Educação área alimentar, na vida. né? Educação alimentar, nutricional, né? Caraca, Tantas camadas. bicho. E Tem que relações humanas, comunicação? Sim. Todo mundo que fala, nem que seja consigo mesmo, é da área de comunicação. Tipo, Não são estuda. coisas que você aprende que não tem como você não usar. Tipo, muitas pessoas falam que você não usa o que aprende na escola, você usa. Vamos supor que você vai usar umas 30, 70, 100 vezes. Mas vale muito mais a pena você aprender uma coisa que você vai usar 500 vezes na sua vida do que algo que você vai usar 100. Não é não estudar aquilo, é priorizar o que você vai usar mais vezes e depois, quando já tiver aprendido aquilo, retomar o resto. Dá vontade de levar pra casa esse menino, né? Dá vontade de levar pra casa, né? Puta Posso? que pariu. Vou levar de volta. Ó, Gisele tá aí, Gisele Quer mudar pra Aracaju. Vitória? Tá aí, tá ali, Gisele? Gisele, as tuas filhas, tuas gêmeas, são gêmeas? Chega um pouquinho para cá, Gisele, rapidinho, só para o pessoal te ver aqui, o pessoal de cima. A Gisele tem uma experiência interessante, que as filhas gêmeas dela, ela também tirou da escola. E, pessoal, eu estou trazendo esses casos aqui, não é apologia, tire as crianças da escola, meu Deus, foda-se tudo. Na verdade, sobe um pedacinho aí, chega aqui, vai, senta aqui. Gisele, por favor, palmas. Só para participar. Tem um microfone sobrando ou ela cola aqui no cantinho mim aqui? Tem aí? Tem aqui atrás. Alô, alô? Não dá pra testar porque eu tô com o microfone do lado aqui, né? Alô, alô? Testa tu sozinha, sem microfone. Gente, não contava com essa subida aqui, não foi programado. Ó, eu queria ver que eu vi os vídeos das tuas meninas. Me conta um pouco da tua experiência. 2 meninas ao mesmo tempo tiram da escola. Qual é o principal desafio? Qual é a bronca? A principal bronca? Gente, ano passado eu falei até na tribuna do Balas que eu ia tirá-las da escola e eu de fato tirei. Elas têm 14 anos, tinham 13 na ocasião, né? A gente está na fase do detox escolar, que eu chamo, que é tirar a escola da gente. Porque é uma luta constante, porque você visita um modelo que foi comum para você, né? Então, elas estão vivendo coisas que elas amam, mas, ao mesmo tempo, esse semestre, elas, mãe, e as provas? Elas esperam que haja provas. Prova, filha, vocês não vão ter prova. Gente, eu estou tremendo que a adrenalina vai a 1000. Até porque prova não prova nada, como diz José Pacheco, né? Exatamente. Porque eu já percebo, no dia a dia, o que elas estão aprendendo, o que elas gostam, de acordo com as habilidades delas. Então, eu não preciso aplicar a prova. A prova é para me avaliar se eu estou indo bem como legal. professora, né? E está sendo um desafio muito gostoso. É
é bem desafiador, é uma mudança de mindset. A gente aprende muito com coisas que surgem no dia a dia. Nós somos escoteiros também, então eu levo isso muito para o aprendizado delas. Legal. Isa, qual é a tua visão, como que estuda esse assunto, sobre essa... É uma questão, claro, obviamente polêmica, homeschooling, blá, blá, blá. Qual é a tua visão sobre isso? É muito interessante, né? Eu não tenho escola montessoriana em Vitória. Sim. Então, o Petrus não estuda numa escola montessoriana. Também não faço homeschooling. E uma prima uma vez perguntou, você já ouviu falar desse negócio de homeschooling? Aí você que fala mal da escola e tal. Eu falei, não é bem assim. Mas é, né? Ela falou, eu falei, já. Ela, você não pensa em fazer com o Petrus? Eu falei, olha, por ele seria excelente, mas por mim não. Eu sou muito melhor mãe quando eu não sou 100% mãe. Então eu falei, é um modelo que precisa funcionar para todo mundo. Tem que estar todo mundo bem com isso. Sim, né? sim. E nesse momento de 14, talvez você não precise se dedicar 100% como mãe para fazer homeschooling, mas com 6, eu provavelmente teria que ficar 100% dedicada a isso. E aí eu falei, eu preciso ter outras coisas, outros... Né? Então, o que eu acho muito interessante é que, assim, tem vários modelos que funcionam. Sim. Né? E o homeschooling pode ser um deles. Sim, é um modelo. A gente se enganou, foi convencido a achar que só existia um modelo, né? O modelo básico escolar, que foi o que a gente foi criado, mas tem vários, assim como hoje em dia, não estão surgindo modelos de famílias também, né? Famílias, 3 caras e 2 mulheres é a família, sei lá, não tem umas coisas assim, né? O que eu acho fundamental, falando de homeschooling, para fechar o raciocínio, é o seguinte, você vai fazer homeschooling, então você vai se preparar, você vai precisar se preparar ainda mais, né? Você não vai fazer homeschooling, não pense que por isso você como pai ou como mãe não vai precisar se preparar, né? E aí é que entra o estudar para ser pai e mãe. Legal. Né? Eu só queria acrescentar uma coisa, que tem muita gente que fala que, por exemplo, a escola foi criada desde o começo, ela já não era muito prestativa, mas não é bem assim. Quando a escola foi criada, ela era muito importante, os temas que eram estudados nela eram mais importantes e um dos únicos que tinha na época que ela foi criada. Mas o mundo evoluiu tão rápido que nem a escola conseguia acompanhar. E não é culpa dela, porque evoluiu muito rápido o mundo, né? E ela não conseguia acompanhar isso. E por causa disso que ela acabou sendo deixada para trás. Mas ela não foi criada como um método malvado, algo do tipo. Mas simplesmente não conseguia acompanhar a evolução que o mundo teve nesse tempo daqui que aconteceu, nos últimos 100 anos. Dá um picolé para esse moleque, vai. É lindo, o moleque é foda. né? Cadê o picolé passando? Valeu. Galera, muito bom. Bem, eu queria trazer esse assunto, porque é um assunto que, naturalmente, faz parte da minha vida como pai. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Quem tem filho? Massa. E quem não tem, provavelmente, ou vai ter, ou pelo menos tem alguma criança que ama na vida, um sobrinho, um afilhado, um ser humano adulto que não tem uma criança que ama na vida, eu acho triste, desculpa. É mesmo. Tem que arrumar uma criança para amar, arruma o filho do vizinho, porra. Ama o filho dos Mas outros. tem que ter alguém para amar aí. Né? Acho que faz parte, por isso esse assunto eu acho muito importante, é um assunto que a gente vai cada vez trazer mais do Cri-Cri, que começou como um hangout, como um módulo, vai virar um curso agora e vai ser uma coisa muito importante. Eu quero também trazer a Isa, com o conhecimento dela, mais para perto, por isso que eu trouxe aqui. Agradecer Isa, Israel, Gisele. Pessoal, salva de palmas, obrigado, valeu. Show de bola.